incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca, sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca, sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Cada amanhecer, vejo o sol nascer, mas para mim parece não brilhar. Eu não temerei, pois não estou só. O meu Deus conhece a minha dor. Se eu chorar, pensando que é o fim, clamarei, sei que podes me ouvir. Ó Deus, inclina os teus ouvidos, dá-me um dos teus olhares e eu terei esperança outra vez. Levanta-me com tua destra, transforma o meu lamento em festa, faz brilhar a luz do teu rosto sobre mim. Cada amanhecer, vejo o sol nascer, mas para mim parece não brilhar. Eu não temerei,
outra vez. Levanta-me com tua destra, transforma o meu lamento em festa, faz brilhar a luz do teu rosto sobre mim. Só tu és a minha luz e a minha salvação, o sol da justiça. Cuida de mim, custe o que custar, eu não vou desistir de crer. Sei que vai amanhecer um novo dia. Ó Deus, inclina os teus ouvidos, dá-me um dos teus olhares e eu terei esperança outra vez. Levanta-me com tua destra, transforma o meu lamento em festa, faz brilhar a luz do teu rosto sobre mim. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me com os teus braços de amor. Boa noite, graça e paz, amados. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, para levar a palavra de Deus até a sua casa, assim como Deus tem falado no nosso coração. Ele incumbiu a nós também de compartilhar essa palavra maravilhosa, dele. Toda a palavra dele é para proveito nosso, para exaltar, para nos transformar, para nos libertar, para nos trazer alegria, paz, mansidão, para nos ensinar. Então, mais uma vez, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, para que você também seja cheio do Espírito Santo, para que você seja repleto da glória dele. E a palavra que Deus me deu essa noite fica lá em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, uma palavra que
fala sobre a salvação, o que nós éramos, o que nós viemos a ser na presença de Jesus Cristo. O que nós éramos para Deus e o que nós somos hoje, né? Uma palavra a qual o apóstolo Paulo, influenciado pelo Espírito Santo, a trazer essa palavra para a igreja de Éfeso, mas também para nossas vidas hoje, né? Então eu tenho certeza que da mesma forma que essa palavra chegou ao meu coração e sempre fala conosco de alguma maneira, né? Eu tenho certeza que essa mesma palavra chegará no seu coração e falará com você também. Porque a palavra de Deus, ela, como mesmo ela fala, que ela não volta vazia. Antes ela volta para Deus, mas quando ela volta para Deus, ela faz o que apraz a Deus aqui na terra. Então eu tenho certeza que Deus tem algo tremendo para entregar para nós nessa noite. Tanto para a minha vida, quanto para a sua vida que está ouvindo, para que as pessoas que um dia irão assistir esse vídeo também. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo tremendo para fazer na nossa vida. Nós estamos aqui, não é só de passagem, nós temos uma obra para fazer. Claro que essa terra não nos pertence. A Bíblia fala que nós somos peregrinos aqui nessa terra, que um dia tornaremos para Deus, né? De onde fomos criados, fomos feitos por Ele, né? Mas enquanto estivermos aqui e Deus colocarmos alguma coisa para nós fazermos na nossa mão, nós temos que fazer sim. Então agora nós vamos ler essa palavra. Peço que você, gentilmente, que você abra o seu coração, que você fique com seus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. Eu sempre falo isso, talvez seja meio taxativo, mas é a verdade. Não adianta de nada eu abrir a palavra do Senhor, falar dela, porque na verdade ela por si só ela já salva, ela já cura, já liberta, né? Então, mas Deus nos usa, Ele nos capacita para nos usar e levar essa mensagem até a sua casa. Então, se você estiver com o seu coração fechado, vai ser como se eu estivesse falando das paredes, né? Mas se você estiver com o seu coração aberto, com o seu coração voltado para Deus, eu tenho certeza de que Deus fará uma coisa tremenda na sua vida. Deus irá falar com você. Se você estiver com o seu coração aberto, com seus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, quando cada palavra, cada letra, cada versículo que eu leio aqui, Deus vai falar com você de alguma forma. Então abre o seu coração nesse momento, nós vamos orar também, logo em seguida que estaremos lendo a palavra, nós iremos orar. Eu convido que você ore juntamente comigo, que você entregue a sua vida para Deus. Se você já entregou, mas continue na presença dEle, não desista. Não desista, porque só vai haver vitória para aqueles que continuarem, para aqueles que perseverarem na presença do Senhor. Então vamos ler Efésios capítulo 2, você que está com a sua Bíblia aberta, o seu celular na mão, abra a sua Bíblia, abra o aplicativo da Bíblia também, vamos ler, vamos meditar um pouco nessa palavra, ao qual nos traz muito, mas muito ensinamento mesmo. E diz assim, ó, Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. O apóstolo Paulo falando, né? Ele diz assim, ó, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus santo, fiel, justo, Deus de amor, Deus de glória, Deus de poder, Deus de paz, Deus de mansidão, Deus de longanimidade, Deus que nos criou, que nos fez, que nos gerou no ventre da nossa mãe, aquele que nos conhece desde quando éramos gerados já no ventre da nossa mãe. Eu entrego nesse momento, Pai, a minha vida a Ti, Pai, assim como a vida dos meus irmãos também que estão vendo essa ministração, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que não vem de Ti, meu Pai, que tenta atrapalhar essa gravação, que caia por terra agora em nome de Jesus. Mas que o Teu Espírito Santo venha crescer, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha crescer na minha vida, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha crescer na vida das pessoas que vão assistir esse vídeo, Pai. Paizinho amado, fala conosco. Essa é a Tua palavra, Pai. A Tua palavra ela aberta, Pai, quando nós lemos e meditamos nela,
ela sempre, Pai, nos enche, meu Pai, de alegria, de paz, Pai. Ela nos ensina, nos desadmoesta, Pai. Ela nos traz libertação, nos traz transformação, Pai. Então que nessa noite não seja diferente, Pai. Alcança, Pai, o maior número de vidas possíveis, meu Pai. Mas que Teu nome seja glorificado, Teu nome seja honrado mais uma vez, meu Pai. Eu entrego mais uma vez, meu Pai, a minha vida a Ti. Faça a Tua vontade, Pai, pois eu quero me diminuir nesse momento a cada vez mais. Mas que Teu Espírito Santo venha crescer, Pai. Que as pessoas venham enxergar, meu Pai, a Tua face em mim, Senhor Deus. Que elas olhem para mim e não me vejam mais, mas que elas almejem Te enxergar, Pai, e ver o Teu Santo Espírito na minha vida. Que eu possa transmitir, meu Pai, a Tua verdadeira luz para elas também, Senhor Deus. E que elas venham enxergar, meu Pai, qual é a boa, perfeita vontade que Tu tens para a nossa vida. Boa, perfeita e agradável vontade que Tu tens para a nossa vida, Pai. Eu entrego mais uma vez essa oração a Ti, Pai, assim como essa ministração. Fala, meu Pai. Fala aquilo que o Senhor quiser, meu Pai. Não aquilo que queremos ouvir, meu Pai, mas aquilo que precisamos sim ouvir, Pai. Fala de uma maneira, meu Pai, que o Senhor nunca falou conosco antes. Mas fala, Senhor Deus. Nos usa, meu Pai. Nos capacita, Senhor Deus, mais uma vez nessa noite, Pai. E nos dê autoridade e sabedoria sobre a Tua palavra, para que vida seja alcançada e corações sejam transformados pelo poder da Tua palavra. Amém e amém, Jesus. Amém, meus amados. Então essa palavra, ela se torna maravilhosa, não só na minha vida, como na sua vida, porque o apóstolo Paulo, ele começa a falar para um povo que estava desesperado pelas coisas que aconteciam naquela época, por eles não terem Jesus Cristo. E não é diferente com as nossas vidas. Nós somos e temos que ser desesperados por Jesus todos os dias da nossa vida. Ele começa dizendo no versículo 1, ele diz assim, Ele nos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andaste outra hora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele começa dizendo que Jesus nos deu vida quando nós estávamos mortos. Não uma morte física, uma morte carnal, não. Ele começa a dizer que nós estávamos mortos para Deus. Que quando a gente não tem Jesus, quando a gente não conhece Jesus, quando a gente não entrega a nossa vida para Jesus Cristo, infelizmente, não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala, tá, amados? Não é eu. Não... Muitos talvez vão dizer que eu estou sendo religioso, mas não. Quando Deus nos incumbiu de falar sobre o amor dele, Ele pediu para que nós falássemos como a Bíblia é, como a palavra dele é. Então eu não posso estar mudando nada. E aí daquele que mude alguma coisa também, a palavra dele diz, né? E ele diz que aquele que não tem Jesus, ele está morto para Deus. Então essa pessoa, irmão, não pode ter salvação? Pode, mas ela tem que entregar a vida dela para Jesus Cristo. Então ele fala que Ele nos deu vida estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós andávamos conforme a nossa carne queria, conforme nossos pensamentos queriam, conforme nós éramos levados, influenciados por Satanás. Porque todo aquele que não está, não é que muitas pessoas confundem, né? Porque a pessoa não está em Cristo, ela tem demônio na vida dela. Não. Existem influenciadores. Assim como fomos influenciados pelo Espírito Santo, Ele não nos obriga a nada, Ele não faz nada que a gente não queira que faça. Nós somos influenciados pelo Espírito Santo a fazer coisas boas, que são as obras do fruto do Espírito. Mas da mesma forma que a gente é influenciado por Deus, pelo Espírito de Deus para fazer as coisas boas, também tem algo mal que nos influencia a fazer coisas más. E aqui ele diz que nós andávamos outra hora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, vamos lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, né? Quando Adão e Eva pecaram. Deus fez o homem, era tudo maravilha quando Deus criou a terra, né? Criou a terra, deu todas as coisas, e Deus vai e cria o homem. E no homem ele sopra o fôlego de vida. Só que Deus, ele viu que faltava algo para aquele homem ainda. Então ele vai e diz que iria criar uma companheira para ele, uma ajudadora para ele, e cria Eva. Deus cria Adão e cria Eva. Para quem conhece a história, Eva foi influenciada pela serpente a comer do fruto. E logo em seguida ela influencia Adão também a comer. Influenciada pela serpente, ela influencia Adão para comer. Naquele momento, entrou o pecado no mundo. E automaticamente entrou o pecado nas nossas vidas. E todo aquele que nasce, seja homem, mulher, todo aquele que nasce hoje, nasce debaixo da desobediência. Nasce debaixo do pecado, sim. Ninguém nasce salvo, não existe isso. Ninguém nasce com a salvação nas mãos já. Não. Claro que se uma criança hoje partir dessa, com certeza Deus não julgará ela, porque a Bíblia diz que para a gente
para nós nos batizarmos, a gente tem que crer em Jesus Cristo. Né? Mas que nós nascemos da desobediência, nós nascemos sim. Aí ele diz que nós andávamos segundo os príncipes da potestade do ar, ou seja, quem que ele está se referindo aqui? É o próprio Satanás, aquele que quer roubar, matar e destruir, aquele que quer destruir a família, aquele que quer usar as drogas para destruir os jovens, aquele que quer usar o adultério para destruir o casamento, aquele que quer usar todas as coisas que não são lícitas para destruir o seu emprego, a sua vida profissional, coisas que não convém a gente usar, muitas das vezes, seja droga, bebida, que vai destruir a nossa vida, a nossa saúde também, vamos dizer assim. Então Satanás ele está aí para fazer essas obras más. E ele diz que nós andávamos segundo o conselho dele, segundo a vontade dele. Mas ele diz que Jesus ele nos deu vida. Ele nos deu a vida para que nós fôssemos separados disso tudo. Aí no verso 3 ele continua falando, né? Entre as quais também todos nós, ele se inclui. O que eu acho mais lindo na parte do apóstolo Paulo, como todo cristão, todo pregador deve ser, é a gente se incluir nas fragilidades das pessoas. Não é porque você peca que eu sou santo. Eu sou tanto pecador quanto você. Não é que você erra, que como eu ministrei no culto passado. Quando as pessoas erram, a gente tem a natureza lá do passado de julgar, de apontar. Quando Deus ele quer que nós ajudemos as pessoas. Então o apóstolo Paulo se inclui, ele diz que entre os quais também todos nós andávamos outra hora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele está dizendo aqui que nós andávamos segundo a vontade da nossa carne. O que a carne queria fazer, nós fazíamos. O que nosso pensamento queria fazer, nós fazíamos hoje quando a gente está na presença de Jesus Cristo. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus Cristo. Por mais que dê vontade, às vezes, você fazer, você para e analisa. Será que isso vai agradar o coração do meu Senhor? Será que o que eu estou fazendo, será que a minha carne quer é a mesma vontade do Espírito? A Bíblia fala em Gálatas que há uma grande guerra, há uma militância, uma briga entre a carne e o Espírito. Que a carne ela cogita para o pecado, e o Espírito para as coisas de Deus. Então ele diz que nós andávamos conforme a vontade do pecado, da nossa carne. Nós queríamos pecar e pecávamos. Andávamos conforme nossos pensamentos. Se nós pensávamos em fazer alguma coisa de errado, a gente faria. E automaticamente ele diz que nós éramos filhos da ira. Que ira é essa, amados? Haverá um dia, quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, vai ter o julgamento, o juízo final. E todos nós vamos ser julgados conforme as nossas obras aqui na terra. Não que essas obras vão nos salvar, não. Mas aqueles que não querem ter nada com Jesus Cristo, aquele que não... A Bíblia fala também, como eu preguei no culto passado, que o julgamento era esse, né? Aquele que crê em Jesus Cristo, ele será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Ah, então eu não creio em Jesus Cristo, eu estou condenado, irmão. Se você não crê em Jesus Cristo, se você não aceitar Jesus Cristo na sua vida, desculpa, como o único suficiente salvador da sua vida, infelizmente você está condenado sim. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus Cristo, a partir do momento que você quer desfrutar uma vida com Jesus Cristo, como Paulo está nos ensinando hoje, o que Jesus fez na nossa vida? Quando nós entendemos esse sacrifício e queremos ter uma vida com Ele, nós não somos mais condenados, nós somos salvos em Jesus Cristo. E ele fala que quando a gente andava segundo os conselhos de Satanás, andávamos conforme a desobediência, nós éramos filhos da ira porque nós iríamos ser condenados. Se Jesus não volta, se Jesus não vem pagar um sacrifício, um alto preço por nós, nós já estávamos condenados e iríamos ser condenados sim. Porque era nós que teríamos que estar naquela cruz. Era nós que teríamos que pagar um alto preço pelo pecado. Não que nós seríamos salvos, mas nós seríamos condenados. Jesus ele veio e pagou um alto preço pelos nossos pecados. Ele foi condenado à morte pelos nossos pecados, porém ele não pecou. Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou.
E aqui, se nós formos ler mais adiante, quando ele ressuscitou juntamente com ele aqueles que creem nele, aqueles que querem ter uma vida com ele. Então, a ira que ele se refere aqui é que se Jesus não vem, desculpa a palavra, mas nós estávamos ferrados, lascados, como diz o ditado do mundo, né? Porque Jesus ele veio pagar um alto preço para nos aproximar de Deus. Por isso que Paulo no início ele já fala que ele nos deu a vida estando nós, vamos dizer assim, vamos falar bem curto e grosso, ele nos deu a vida nós não merecendo, porque nós não andávamos conforme a vontade de Deus, nós não queríamos ter nada com Deus, mas mesmo assim Jesus olhou para nós e decidiu entregar a sua vida por nós. Ele poderia ter desistido a qualquer momento, porque ele viu que a humanidade, ele sabe que a humanidade é falha. Ele sabe que uma hora ou outra eu e você vamos falhar com ele também. Mas ele é justo, ele é fiel para nos perdoar quando nos arrependemos verdadeiramente. E ali no versículo 4, vamos continuar seguindo, que ele vai e fala algo tremendo que eu acho em Deus. Que ele diz assim, ó: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ele fala que Deus, a misericórdia de Deus, ela é infinita. Ele é rico em misericórdia, ele não, como é que eu posso dizer para você? Não é igual ao nosso. Nós, às vezes, as pessoas fazem alguma coisa de errado com nós, falhem alguma coisa com nós, e nós meio que tiramos o pé de ajudar, de tentar levantar aquela pessoa novamente. Só que Deus, pelo tanto amor que Ele tem pela humanidade, tanto amor que Ele tem pela minha vida e a sua vida, Ele diz que a misericórdia dele, Ele é rico em misericórdia por causa do grande amor que Ele tem por mim e por você. E automaticamente, através desse amor, Ele entregou seu Filho amado por nós. A Bíblia fala lá em João 3,16, né, que Deus amou o mundo, amou a humanidade de tal maneira que Ele entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É dessa vida maravilhosa que Ele nos deu a vida, que Paulo fala, Ele nos deu vida, é essa vida, vida em abundância. Uma vida, não uma vida aqui na terra. Nós não podemos olhar para a Bíblia como algo físico. A Bíblia ela é espiritual, para nós entendermos ela, nós temos que ser espiritual também. Nós não podemos ler a Bíblia, a palavra de Deus, e tentar entender pelos nossos próprios métodos, não dá. Se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, nós não entenderemos a Bíblia. Porque ela foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que ela vai nos ensinando, que ela vai nos aproximando de Deus. E vamos continuar então. Aí ele diz que, no versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nossos delitos, né? Ele fala mais uma vez, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, não é pelo nosso mérito, não é porque nós somos pessoas boas, não, nós somos pessoas más ainda. Por mais que nós fizemos coisas boas, nós vamos deixar algum furo, alguma coisa para trás que teremos que ser consertados, vamos dizer assim. Porque nós nascemos debaixo de uma desobediência, uma coisa que ficou enraizada na humanidade. Jesus Cristo ele veio para abolir isso, para tirar isso da humanidade, para nos aproximar de Deus. Então o pecado, a Bíblia diz que o pecado ele nos rodeia de perto. Ele está sempre ao nosso redor, tentando nos tentar para tirar de perto de Deus. E Jesus ele veio, passou as mesmas dificuldades, as mesmas tentações que nós, e hoje ele está à destra do Pai, advogando por mim e por você. Porque ele sabe que, por mais que às vezes a gente tenta fugir do pecado, às vezes a gente vai escorregar e vai cair em algum dele. Mas é que a gente tem que se arrepender e voltar aos pés de Jesus, porque aqui a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Não é por nosso mérito, não é pela nossa vontade, não é pelo nosso querer que nós vamos ser salvos. Claro que temos que perseverar, isso é parte de nós. Mas a salvação não é por nosso mérito, não é isso. Foi pelo mérito de Jesus Cristo. Aí ele diz ali logo em seguida, né? Nos deu vida juntamente com Cristo, ele vai e ele enfatiza bem, pela graça sois salvos. É pela graça. O que é graça? A graça é um dom imerecido. É algo que eu não merecia, algo que você não merecia, mas Deus achou justo em nos dar. É algo que talvez eu e você nem merecemos ainda, mas Deus acha justo em nos dar. Aí no verso 7 ele vai falar, para mostrar
no verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele fala que juntamente com Cristo, ele nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais. Onde é que Jesus está sentado hoje? A Bíblia fala que Jesus está sentado à destra do Pai. Ou seja, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós estávamos mortos. Morremos para o pecado agora e fomos ressurretos. Tivemos a ressurreição em Cristo Jesus. Ah, mas eu não morri ainda. Você morreu. Se você aceitou Jesus Cristo, você teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, desceu as águas do batismo, crê nele, continua crendo nele, você morreu sim, amado. Só que você morreu para o mundo. Você morreu para a vontade da carne. Você morreu para os pensamentos diabólicos, vamos dizer assim. E hoje você tem a vontade do Espírito e os pensamentos das coisas lá do alto. A Bíblia fala que se nós somos Espírito, então temos que andar também em Espírito. E Deus é Espírito, e importa que nós adoramos Ele em Espírito e verdade. Então, se a Bíblia é Espírito e nós somos carnais, como é que nós vamos viver com Jesus Cristo? Nós não podemos ser mais carnais. Nós temos que... Aqui Paulo está dizendo que nós éramos carnais, mas Jesus Cristo nos deu a vida. Resumidamente é isso. Ele diz, nós éramos pessoas... Não que nós nos tenhamos transformado em pessoas boas, mas nós éramos pessoas terríveis. E nos transformamos pelo sangue de Jesus Cristo em pessoas um pouco melhores. Não melhores do que os outros, não. Mas melhores conosco mesmo. Melhores com nossa vida, porque quando estamos no mundo, quando vivemos segundo a vontade da carne, talvez você diz, quando eu entreguei minha vida para Jesus Cristo, as coisas começaram a meio que dar errado. Não é que deu errado. É que Jesus Cristo ele começa a te mostrar a verdadeira essência de viver. Não é o dinheiro que vai satisfazer aqui na terra. Não é um bom emprego, uma boa casa, um bom carro que vai te satisfazer aqui na terra. O que nos satisfaz aqui na terra é a paz de Jesus Cristo, é o amor dele. É a esperança de saber que teremos a salvação. Por mais que nós não merecêssemos. Mas Jesus Cristo ele quis nos dar isso. E Paulo fala que nós somos... Paulo não, o próprio Jesus fala que nós fomos ressurretos com ele. Nós fomos ressuscitados juntamente com ele. Aí ele vai e fala que é para para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, Deus nos mostra que foi bom conosco, mas por intermédio sempre de Jesus Cristo, amados. Deus não foi bom comigo por hoje eu praticar coisas boas, não. Deus não foi bom comigo por eu ser filho simplesmente da minha mãe, do meu pai, por ser casado com a Ju. Não, não é por isso. Deus foi bom comigo porque Ele me amou primeiro. E Ele sempre vai me amar. Deus ele foi bondoso comigo por intermédio não de alguém que orou por mim, não. Foi porque Jesus Cristo pagou um alto preço por mim. Deus foi bom com você não pelo seu status social, não por nada que você fez. Deus foi bom com você porque Jesus Cristo te ama. Deus foi bom com você porque Ele quer ter você perto dEle. Deus foi bom com você porque Ele te ama imensamente. É por isso que Deus é tão bom conosco. Às vezes eu começo a conversar com a minha esposa, eu digo para ela, eu às vezes não entendo, não que eu não queira, eu até agradeço a Deus por tudo que Ele faz na minha vida, eu quero cada vez mais usufruir das coisas de Deus aqui nesta terra. Só que eu não entendo quão bom às vezes é Deus conosco. Por nós sermos pessoas falhas, por nós sermos pessoas mesquinhas às vezes, pessoas pecadoras, falhas, que às vezes tropeçamos nos mesmos erros. Sim. E eu às vezes começo a pensar, eu não entendo como Deus é tão bom, mas da mesma forma que eu não entendo, eu começo a imaginar porque Deus não é como nós. A Bíblia fala lá em Jeremias que Deus, falando para o próprio Jeremias, que os pensamentos deles não são nossos pensamentos. E os caminhos deles não são nossos caminhos. Então Deus ele não é como nós. Ele não age como nós agimos com as pessoas. Não é por eu ser uma pessoa mal que você vai deixar de gostar de mim. Deus não age assim. Às vezes olhamos para as pessoas com um olhar torto, com um olhar diferente, porque ela fez alguma coisa terrível, mas Deus não é assim. Quantas coisas erradas você tem feito na sua vida e Deus continua te amando, continua te abençoando, continua te dando vida através de Jesus Cristo.
Isso é amor, amados. Isso é o verdadeiro amor que Deus quer que a igreja ande aqui na terra. Jesus Cristo, quando ele dá um mandamento, ele diz que ele resume em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. E ele diz lá em 1 João, em o livro de João, não lembro onde é que fica certo, que ele diz assim, ó, amarás a Deus acima de todas as coisas. E amarás a teu próximo assim como eu amei a igreja. Ou seja, Jesus deu a vida pela igreja. Jesus deu a vida por nós, ele quer que nós amamos uns aos outros assim, dessa mesma forma. Então, voltando à Bíblia, voltando a essa palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo deixou para que eu e você hoje tivéssemos mais uma vez esperança. Ele diz que Deus ele foi bondoso conosco por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia fala que por Ele, para Ele, por Ele, dele, para Ele são todas as coisas. Tudo gira em torno de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele é o centro. Ele é o centro do universo, ele é o centro de todas as coisas. Jesus ele é o centro da vontade de Deus, ele é o centro da salvação, ele é o centro da redenção, ele é o centro do amor, ele é o centro da paz, ele é o centro de todas as coisas. Tudo aponta para Jesus Cristo. Se nós formos ler a palavra de Deus no Antigo Testamento, tudo já apontava para Jesus Cristo. Isaías, Daniel, outros tantos, o próprio Malaquias também fala que haveria sim um mestre, um Messias, um Salvador. Tudo apontava já para Jesus Cristo, pois o centro é Ele, a vontade é dEle. A vontade tem que permanecer na nossa vida é a vontade dEle. Não a nossa, mas sim a dEle. Porque se for permanecer nossa vontade, voltaremos a viver como éramos antes. Vamos voltar a ser mortos pelos nossos delitos e pecados. E não vamos ter a vida que Jesus Cristo quer nos dar. Verso 8. Ele vai continuar e diz mais uma vez, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Essa passagem, amados, me chamou a atenção uma passagem que teve lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes, capítulo 6, se eu não me engano, verso 6, acho que é. Só deixa eu dar uma conferida, para não estar depois você conferir na sua casa, que fala sobre Gideão, um homem temente a Deus, um homem ao qual foi levantado por Deus. Isso, exatamente. Juízes capítulo 6, a partir do verso... capítulo 6 todo, se você puder ler, meditar na sua casa. Que fala sobre um moço, um homem, chamado Gideão, que estava no lugar malhando trigo, e chega um anjo do Senhor e diz que iria usar, eu vou resumir um pouco, tá? Que iria usar ele, e ele diz, não, mas eu sou a família mais pobre, e sou o mais moço da minha casa. E o anjo insiste em dizer que ia usar ele para libertar o povo. E naquele mesmo instante, logo em seguida, se for lermos mais à frente, Gideão começa a ganhar a confiança das pessoas, né, para fazer a obra de Deus. Primeiro ele faz um propósito com Deus, faz prova de Deus e Deus confirma que estava com ele. Só que chega um certo momento e Deus olha e viu que tinha muita gente junto com Gideão. E ele diz, não, Gideão, tem muita gente. Se vocês forem com esse pessoal todo e ganhar a batalha, Israel se gloriará pelas suas próprias mãos. Se voltará contra mim, dizendo que ganhou pelas suas próprias mãos. E se formos ler a história, Gideão ganhou a batalha com apenas 300 homens, porque a mão poderosa de Deus estava juntamente com ele. Então a salvação é da mesma forma. Se nós acharmos que a salvação é pelas nossas obras, pelos nossos braços, pela nossa vontade, nós iremos perecer. Toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor, toda gratidão tem que ser elevada a Deus. Toda honra, repito mais uma vez, toda honra, toda glória, toda majestade sim tem que ser elevada a Deus. Porque Ele é o primeiro e é o último. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega. Acima dele não existe outro, nem igual a Ele existe outro. Então, voltando lá atrás, se Ele deixa aquele povo ganhar com aquela quantidade de pessoas, automaticamente eles iam achar que é pelas obras dele. Então, se fosse hoje, a salvação fosse pelas nossas obras, nós fôssemos salvos, Deus não teria mandado nem Jesus Cristo para a terra, não teria enviado seu Filho amado, não teria feito carne habitada entre nós e teria pagado um sacrifício por nós.
Porque se fosse pelas nossas obras, Deus teria deixado o tempo da lei, onde o homem estava deturpando a lei, estava transgredindo a lei, estava voltando atrás e pecando cada vez mais. Então pelas obras ninguém seria salvo. E ninguém é salvo como é hoje. É pela fé em Jesus Cristo. E a Bíblia fala que isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é a fé que não vem de nós, não. É a salvação que não vem de nós. Isso é dom de Deus. A fé nós temos que fundamentar ela em quem? A Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, querendo ou não, é o Espírito Santo que a fomenta no nosso coração também. Sempre quando eu converso com o meu pastor, o pastor José, ele sempre fala uma coisa, e é uma das maiores verdades, que quando a gente não lê a Bíblia de manhã, ou não ora de manhã, passa 2, 3 dias, você vai passar uma semana sem ler, automaticamente você vai perdendo o desejo de estar perto do Senhor. Você não quer ler mais a palavra, você não quer estudar mais, você não quer orar mais. Isso é ser separado de Deus. É você voltar a ser morto em delito e pecado. O que eu quero dizer é que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. O que nos alimenta a fé é a gente buscar ela todo dia. É ler a palavra do Senhor, é orar, buscar a vontade de Deus para a nossa vida, porque a Bíblia diz também que o Espírito Santo ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, se o Espírito Santo está conosco todos os dias, automaticamente, quando a gente lê a palavra de Deus, ele começa a nos ensinar. Ele começa a querermos buscar mais e mais, em querer aprender a palavra de Deus. Ele nos leva cada dia mais a entrar no nosso quarto, dobrar nossos joelhos e orar ao Senhor, entregar a nossa vida para Ele, nossos desejos para Ele, os nossos problemas para Ele, mas principalmente entregar a nossa adoração para Deus. Nós temos que fazer isso para que a gente não volte atrás, porque, mais uma vez eu repito, como o apóstolo Paulo falou em versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. A Bíblia diz que nós não devemos nos gloriar em nós mesmos. Não devemos, porque a glória é para o Senhor. E ele diz que a salvação ela é um dom gratuito de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie, porque a única pessoa que será glorificada será Deus, quando estaremos com Ele. Nós estaremos lá glorificando, exaltando, cantando hinos de louvores para Ele lá no céu, na Nova Jerusalém. Então isso não é pelas suas coisas boas que você tem feito. Entenda que o que você faz é os frutos do Espírito, as coisas boas que você faz, é o Espírito Santo te incentivando a fazer, te influenciando a fazer. Irmão, mas tem pessoas que não têm Jesus Cristo e fazem coisas boas. Fazem, por isso que não é por as obras que vamos ser salvos. É pelo sacrifício de Jesus Cristo. Se fosse assim, tem muitas pessoas que não conhecem Jesus Cristo, são ateus, que não entregaram a sua vida para Jesus Cristo, mas fazem coisas boas. Mas a Bíblia nos dá respaldo e certeza de só quem será salvo será aquele que entregar a sua vida verdadeiramente para Jesus Cristo. E ele vai e termina no verso 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Isso aqui me chama muita atenção, porque olha a diferença do capítulo 1 para o capítulo 10. Ele disse que ele nos deu vida estando nós, lá no capítulo 1, no versículo 1, desculpa, no verso 1 para o verso 10. Ele diz, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes, outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, nós andávamos segundo as vontades da carne, segundo as vontades de Satanás, segundo as vontades desse mundo pecaminoso, segundo as coisas que não agradam o coração de Deus, segundo as coisas que nos afastam do amor de Deus. Aí no verso 10 é o oposto. Ele vai e fala assim, pois somos feituras dele. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Criados em Cristo Jesus. Quando Deus faz o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ele cria o homem segundo a fisionomia dele, e ele diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. O oposto do que Satanás fazia com a nossa vida, quando nós não tínhamos Jesus Cristo. Nós somos criados para isso, amado.
Deus, quando Ele criou o homem, nós nascemos na desobediência, sim. Mas quando Ele criou o homem, Ele não criou o homem para ser desobediente. Ele criou o homem para ser grato a Deus por tudo, ser obediente a Deus por tudo, mas acima de todas as coisas, amar a Ele sobre tudo. Então, quando Deus Ele cria para nós fazermos a boa obra. O que são boas obras? Ajudar o próximo. A Bíblia diz que nós temos que ajudar o órfão, a viúva, o necessitado. Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Nós temos que orar pelas pessoas e fazer o bem. E não importa quem, como dizem muitas pessoas do mundo, né? Muitos cristãos também falam, mas eu digo que o mundo em geral é a humanidade. Aí ele vai continuar, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Andávamos outra hora, segundo o curso deste mundo. Mas quando Jesus Cristo veio e pagou um preço pela minha vida e pela sua vida, Deus já tinha preparado de antemão. Antemão é alguma coisa que antecede, é uma coisa que vem antes. Antes de eu e você saber que nós iríamos fazer a boa obra de Deus, Ele já tinha preparado para a minha vida e para a sua vida. Aí Ele diz que Deus já preparou de antemão para que andássemos nela. A Bíblia diz que Jesus Cristo entregou a sua vida para nos afastar das trevas e nos aproximar da maravilhosa luz que é Ele. Deus entregou sua vida para que eu e você nos afastássemos das obras do mal e nos chegássemos para obras da luz, as obras boas, as obras de amor, de gratidão, de paz, de estender a mão para aqueles que precisam, aqueles que nos perseguem, sim. Aqueles que são nossos inimigos, a gente tem que orar por ele e amar ele da mesma forma. Você não precisa conviver com a pessoa 24 horas por dia para amar ela, não precisa ser isso. Mas você tem que amar da mesma forma, porque Jesus Cristo disse que nós temos que amar uns aos outros. Se nós não fizermos isso, estaremos sendo hipócritas. Então Paulo, ele termina inspirado pelo Espírito Santo, com algo tão maravilhoso que é o oposto do que Satanás fazia com a nossa vida. Deus, ele nos traz para a maravilhosa luz para fazer a boa obra. E eu convido a você a fazer essa obra. A entregar, se você não entregou sua vida, eu sempre vou falar isso, porque eu sei o que eu fazia, amados, no passado. E você deve saber o que você fazia antes de entregar sua vida para Jesus Cristo também. Todos nós fazíamos alguma coisa que não agradava a Deus, como ainda muitas das vezes fizemos, mas nos arrependemos. Só que naquela época a gente fazia e não se arrependia de nada. Fazia porque gostava de fazer e queria fazer e pronto. Só que quando Deus nos chama e entregamos a nossa vida para Ele, começamos a vivenciar com Jesus Cristo, a ter experiências com Ele, a ver o quão maravilhoso Ele foi conosco entregar a sua vida e continua sendo conosco, nos abençoando. A Bíblia diz que bendito seja Deus e Pai, que já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já somos abençoados espiritualmente. Nós somos abençoados com a nossa salvação. Nós somos abençoados com a nossa família. Eu louvo a Deus pela esposa que Ele me deu, pelos filhos que Ele me deu. Eu louvo a Deus pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, pelos meus cunhados, minhas cunhadas. Eu louvo a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado na minha vida e pelos meus clientes. Eu louvo a Deus pelos meus pastores, eu louvo a Deus pelo meu ministério, pelo meu chamado, pelos meus irmãos. Eu louvo a Deus por isso, porque quando Deus coloca algo na sua vida, é para você usufruir delas. É para você aprender mais sobre elas. Quando Deus coloca pessoas na sua vida, daí é para você amar elas. É para você cuidar delas. É para você ser amado por elas sim também, mas para você dar cada vez mais amor por elas. Isso é fazer a verdadeira obra de Deus. Porque o sacrifício de Jesus Cristo se resume em uma única coisa. Como eu falei da outra vez, uma única não, em várias outras coisas, mas a principal dela é o amor. A Bíblia fala, 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor, e aquela carta, toda vez que eu leio ela, eu me arrepio porque ela é muito linda. É muito linda aquela carta quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre o amor, que o amor é o dom supremo. Porque sem amor a gente não consegue alcançar nada. Sem amor a gente não consegue superar nem a dificuldade. E é por isso que quando Jesus Cristo entra na nossa vida e começa a derramar do seu verdadeiro amor, as coisas acontecem ao natural. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Mas por Ele nos amar, a gente começa a retribuir, a amar Ele também.
acima de todas as coisas, colocar a vontade dele plena sobre nossa vida, as coisas começam a acontecer naturalmente. Aí você vai começar, pode até perguntar para mim, tá, você não passa por momentos difíceis? Passamos, amados. Mas eu começo a me lembrar do que eu fazia no passado, do que eu era influenciado a fazer no passado e do que eu faço hoje. Influenciado sim, porque as pessoas tudo querem colocar culpa, né? Ou é culpa de Deus ou é culpa de Satanás, só que esquece que há um ser que somos nós mesmos. Nós temos as nossas vontades. E nós escolhemos em querer fazer o bem ou o mal. Então por isso que eu digo que somos influenciados a fazer as coisas boas e somos influenciados a fazer as coisas más. Mas quando estamos na presença de Jesus Cristo, por mais que o inimigo tente lançar seta na nossa mente, a Bíblia fala que Deus ele envia os seus anjos a nosso favor. Que Ele acampa os anjos ao nosso redor quando a gente pede oração. Então, ao nosso derredor, o inimigo está bramindo como um leão, buscando a quem possa dragar, como diz 1 Pedro. Só que nós estamos blindados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós estamos blindados pela vontade de estar na presença dEle. Por isso que eu digo que nada nos faz nos tornar melhor quando estamos na presença de Jesus Cristo. Mas nos torna uma pessoa diferente por querer estar na presença dEle. Até a pastora sempre brinca, disse que eu era atribuladinho, ficava conversando com meu irmão esses tempos. E ele disse que era verdade. Quando eu não tinha Jesus na minha vida, a minha esposa também é testemunha disso. Quando eu não tinha Jesus na minha vida, a cada 10 palavras que eu falava, 15 era palavrão. E hoje, graças a Deus, a gente se policia sempre para não falar nada que não agrade o coração de Deus. Por mais falho que a gente seja, amados, a gente não quer voltar a ser a pessoa que era antes. Por mais errado que a gente às vezes consegue ser ainda, a gente não quer se tornar a ser o que era antes. Porque eu sei de onde Ele me resgatou. Eu sei de onde Jesus me tirou. E eu tenho certeza que você sabe de onde você veio também. Talvez você diga, mas eu nasci em berço evangélico, mas você mesmo assim nasceu debaixo da desobediência. Você entregou sua vida para Jesus Cristo e virou uma nova criatura. Porque ninguém pode ser salvo por ninguém a não ser por Jesus Cristo, pelo próprio Jesus Cristo. Eu não posso salvar minha esposa, eu não posso salvar meus filhos, porque a bondade e o amor de Deus foi por intermédio de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Espero que você tenha tido essa palavra. Espero que você possa guardar ela no seu coração. E resumindo, nós estávamos mortos. Espiritualmente nós estávamos mortos. Mas Jesus ele veio para nos dar vida e abundância. Amém, meus amados? Vamos orar então? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Essa palavra que veio tocar em meu coração, Senhor Deus, de uma forma maravilhosa, Senhor. Que veio me trazer mais uma vez transformação, Senhor Deus, me enxergar a verdadeira essência da vida, Senhor Deus. Aonde o Senhor nos tirou, Pai, das trevas e nos trouxe para a luz, Pai. Obrigado, Jesus, por nos aproximar cada vez mais do Pai, por nos dar vida e abundância, Pai. Da mesma forma, Senhor Deus, que o Senhor nos resgatou, Pai, nos tirou, Pai, do caminho, meu Pai, um caminho tortuoso, um caminho mau que nos levava para a perdição, Senhor Deus. E nos trouxe para um caminho maravilhoso, um caminho de luz, um caminho que nos leva para a salvação. Eu te peço que o Senhor faça da mesma forma, meu Pai, daquelas pessoas que não entregaram a sua vida para Ti. Pessoas essas que talvez vão nos assistir, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor alcance o maior número de pessoas, Pai. Que o Teu Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, Pai, e do juízo e da morte, Pai. Aquele que nos consola todos os dias, Pai. Esse mesmo Espírito, Pai, possa estar no coração dessas pessoas agora nesse momento, influenciando elas a Te amar, Pai. Insistindo que elas possam Te adorar, Pai. E que essas pessoas venham desesperadamente buscar a Tua face, entregando as vidas para Ti, Pai. Jesus amado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício maravilhoso. Obrigado, Jesus, por mais uma vez, Pai, nos dar vida, Pai. A esperança de viver, Pai, eternamente, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. E obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor há de fazer ainda. Essa é a minha humilde oração, Pai, entregando a minha vida, a vida da minha família, Pai, a vida dos meus irmãos, Pai, a vida do meu ministério, Pai, a vida dos meus pastores, Senhor Deus, e a vida de todas as pessoas que estamos assistindo em Tuas mãos, Pai. Faça o que Te apraz em nosso meio, Pai. Cuida de nós, Pai. Nos protege, Pai. Nos blinda e envia os Teus anjos a nosso favor.
Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa noite. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado pela Tua presença em nossa vida. Essa é a minha oração, Pai. Obrigado por tudo. Amém e amém, Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Amém e amém, Jesus.